Olá, tudo jóia? Estamos de novo, mais uma vez, fortalecendo os nossos corações com a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês, dando continuidade aos sacrifícios do povo de Israel, da nação israelita no Antigo Testamento, sobre sacrifícios, como eram os tipos de sacrifícios da nação de Israel. Os tipos de sacrifícios em Israel. O sistema de sacrifícios em Israel englobava três aspectos: consagração, comunhão e expiação. Por causa do distanciamento linguístico, cultural e temporal, há certa dificuldade em interpretar alguns detalhes específicos de cada oferta e sacrifício que faziam parte da religião israelita. Primeiro, eu gostaria de falar sobre os holocaustos. Parte importante do sistema de sacrifícios era o holocausto. Holocaustos fazia parte dos sacrifícios diários apresentados a Deus pelos sacerdotes 2 vezes ao dia, uma pela manhã e a outra pela tarde. Levítico capítulo 1, 6, do 8 ao 13, 8 ao 18 ao 21, 16 ao 24. Nesses sacrifícios diários era oferecido um cordeiro de um ano em holocausto, além de 1/10 de uma efa de farinha como oferta de manjares. Aos sábados, as ofertas diárias eram dobradas. Números capítulo 28, 9, Levítico 24, 8. Além disso, os israelitas também podiam oferecer a Deus um holocausto como sacrifício particular e voluntário através dos sacerdotes. Nesse caso, podiam ser utilizados bezerros, carneiros, aves sem defeito. A escolha do animal também dependia da situação econômica do ofertante. Saiba mais sobre o significado do holocaustos na Bíblia. Segundo, ofertas de manjares. Havia também a oferta de manjares, que era um tipo de sacrifício em que o ofertante oferecia a Deus certos alimentos, como farinha, pão assado e grãos com azeite, incenso e sal, acompanhados de vinho. Levítico capítulo 2, do 1 ao 16, do 23 ao 13. Jamais deveria ser usado fermento e mel. Uma parte da oferta era queimada a Deus e a outra parte era dada ao sacerdote. Terceiro, ofertas pacíficas. Outro tipo de oferta que fazia parte do sistema de sacrifícios em Israel era a oferta pacífica. Esse tipo de oferta era oferecido um animal do gado sem defeito. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão e também era utilizada como uma oferta de ação de graças. É interessante saber que no caso da oferta pacífica, o adorador também podia comer da sua oferta. Essa oferta era em caráter voluntário ou obrigatório caso estivesse atrelada a algum voto a Deus. Também fazia parte do sistema de sacrifícios a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Esses dois tipos de ofertas eram mais similares. Essas ofertas eram obrigatórias, pois, obviamente, todos os adoradores cometiam pecado. Entenda melhor essas ofertas pacíficas na Bíblia. Quarto, sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Os sacrifícios pelo pecado e pela culpa diziam respeito aos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. O objetivo desses sacrifícios era restaurar o relacionamento do adorador com Deus, que havia sido comprometido pelo pecado. Na oferta pelo pecado podiam ser oferecidos novilhos, cabras, carneiros, aves e 1/10 de um efa de flor de farinha. A escolha da oferta também estava relacionada à condição econômica do ofertante. Já na oferta pela culpa, era sempre oferecido um carneiro sem defeito.
além da restituição monetária para a parte ofendida, se fosse o caso. Quinto, o sistema de sacrifício e as datas e festividades nacionais. Dentro do sistema de sacrifícios também eram consideradas certas datas especiais e festividades nacionais chamadas de santas convocações. Nessas datas geralmente eram acrescidos certos sacrifícios àqueles já oferecidos diariamente. Havia já os sacrifícios diários eram acrescentados mais sacrifícios àqueles que já existiam. Isso ocorria na festa da Páscoa, dos pães asmos, na festa das semanas, nas festas das trombetas, na festa dos tabernáculos e no dia da expiação. Aqui podemos destacar o dia da expiação como uma data de suma importância dentro do sistema de sacrifícios. Essa celebração acontecia uma vez por ano. Nessa data, todo o povo israelita devia se dedicar completamente a uma profunda análise de sua vida perante Deus, reconhecendo sua pecaminosidade e demonstrando verdadeiro arrependimento. No dia da expiação, eram oferecidos sacrifícios especiais para a expiação do pecado, e o sumo sacerdote de Israel entrava no Santo dos Santos para aspergir sobre o propiciatório o sangue do animal sacrificado. Cristo e os sacrifícios na Bíblia. Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para Cristo. Uma vez que Cristo veio e cumpriu de forma perfeita e definitiva o verdadeiro sacrifício em expiação pelo pecado de seu povo. O sistema sacrificial veterotestamentário não é mais necessário. A carta aos Hebreus trata de forma muito clara essa doutrina fundamental da fé cristã. O escritor bíblico explica que a antiga aliança era temporária, enquanto a nova aliança agora ela é permanente e torna a primeira obsoleta. Hebreus capítulo 7, 22, 8 do 6 ao 13, 10, versículo 20. Então, os sacrifícios oferecidos na antiga aliança eram uma sombra da realidade que é Cristo e sua obra redentora. Hebreus capítulo 8, versículo 5, 9, 23 ao 24, 10, versículo 1. Enquanto o sistema de sacrifícios da antiga aliança era mediado por um sacerdócio pecador e transitório, na nova aliança Cristo se apresenta como sumo sacerdote eterno e sem pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 16 ao 27, 9, versículo 7. Então, não há mais necessidade de sacrifícios de animais diários e contínuos. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas. Agora, o povo de Deus não depende mais de uma expiação com validade de um ano, pois em Cristo a propiciação pelo pecado é eterna. Hebreus capítulo 7, versículo 25, 27, 9, 11 ao 26, 10 do 4 ao 19. Cabe aos crentes agora se oferecerem a si mesmo como sacrifícios vivos de gratidão pelos maravilhosos atos redentores de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Cristo foi o único sacrifício perfeito e agradável a Deus, seu Filho amado que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso perdoador. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
derramado na cruz do Calvário. É Ele quem lava e purifica todos os seus pecados e te torna limpo e te torna santo. E o mediador, que é Jesus Cristo, te leva ao Santo dos Santos pelo seu sacrifício perante Deus. Nossa comunhão foi restabelecida, o nosso relacionamento foi concedido pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje não é mais necessário sacrifícios diários. Ofereça também a sua vida todos os dias, né? A sua vida um sacrifício vivo diante de Deus, santo e agradável a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Jesus te abençoe, que Jesus fortaleça o seu coração mais uma vez e que você possa estar entrando no nosso canal, dando um like, se inscrevendo no nosso canal. Meu nome é Marcelo Divino Matos. Estaremos também continuando a falar sobre sacrifícios dos israelitas no Antigo Testamento. Que Jesus te abençoe.